Seja bem-vindo ao canal Tudo Explicado. Hoje, vamos falar sobre um tema super importante para a economia brasileira, a taxa Selic. Você já ouviu falar sobre ela? Sabe como funciona e de que forma afeta o seu bolso no dia a dia? Fique com a gente até o final, porque vamos explicar tudo de forma simples e descomplicada. A taxa Selic, ou Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela foi criada em 1979, e, desde então, tornou-se uma peça essencial para controlar a inflação e regular o crédito no país. Basicamente, a Selic é uma das ferramentas mais importantes do Banco Central para definir o ritmo da economia. É como um termômetro que influencia o custo de empréstimos, financiamentos e até os rendimentos dos investimentos. Imagine que a economia brasileira é um grande motor, e a Selic é uma espécie de regulador que controla a velocidade desse motor. Quando o Banco Central aumenta ou diminui a Selic, ele está, na prática, acelerando ou desacelerando a economia. E isso tem impacto direto no nosso dia a dia. Mas como é que essa taxa é determinada? Bem, a Selic é decidida pelo Comitê de Política Monetária, o famoso Copom. Esse comitê é formado por especialistas do Banco Central que se reúnem a cada 45 dias para avaliar o cenário econômico e decidir o que fazer com a Selic. Durante essas reuniões, eles analisam vários fatores, como a inflação, o crescimento da economia, o câmbio e até o cenário internacional. Por exemplo, se a economia estiver muito aquecida e a inflação estiver subindo, o Copom pode decidir aumentar a Selic para segurar a alta de preços. Por outro lado, se a economia estiver fraca e a inflação controlada, o comitê pode decidir baixar a Selic para estimular o consumo e os investimentos. É um ajuste fino que exige muita análise e responsabilidade. E quais são os impactos reais da Selic na economia? A Selic impacta a economia em vários aspectos importantes. Para entender melhor, vamos ver como ela afeta a inflação, o crédito e os investimentos. Primeiro, a Selic é uma ferramenta poderosa para controlar a inflação. Quando a Selic sobe, o crédito fica mais caro e as pessoas tendem a comprar menos. Isso ajuda a reduzir a demanda por produtos e serviços, o que pode frear o aumento dos preços. Por outro lado, quando a Selic cai, o crédito fica mais barato, as pessoas consomem mais, com mais gente comprando, a economia é estimulada. Outro aspecto é o crédito e os investimentos. Com a Selic alta, os empréstimos e financiamentos ficam mais caros, o que reduz o consumo e a demanda por crédito. Já com a Selic baixa, o crédito fica mais acessível e o consumo tende a crescer. Isso pode incentivar também o investimento em empresas, gerando crescimento econômico. Agora, você deve estar se perguntando: como tudo isso afeta o meu dia a dia? Vamos ver como a Selic influencia algumas áreas que você com certeza já experimentou. Se você já pensou em financiar um carro ou imóvel, deve ter notado que os juros dos financiamentos podem variar bastante. Quando a Selic está alta, os juros dos financiamentos sobem, e você acaba pagando mais no longo prazo. Quando a Selic está baixa, esses juros ficam menores, o que facilita a compra de bens e serviços de maior valor. A Selic também impacta diretamente quem investe, especialmente em aplicações de renda fixa, como o Tesouro Direto ou os CDBs. Quando a Selic sobe, esses investimentos tendem a render mais. Assim, uma Selic alta pode ser interessante para quem quer investir com mais segurança e obter um rendimento melhor. Em tempos de Selic baixa, os investidores muitas vezes precisam buscar outras opções para conseguir rendimentos maiores. Para tornar tudo isso mais claro, vamos ver alguns exemplos práticos. Imagine que você queira fazer um financiamento de um imóvel. Se a Selic subir, os juros que você pagará mensalmente serão mais altos, e o custo total desse financiamento aumentará. Já em um cenário de Selic baixa, os juros caem e o valor das parcelas se torna mais acessível. Agora, para quem gosta de investir no Tesouro Direto, a Selic é um dos principais indicadores. Se você aplica em títulos do governo com a Selic alta, o seu rendimento tende a ser maior, o que é vantajoso para quem busca uma aplicação segura com boa rentabilidade.
Então, a Selic influencia desde o seu financiamento até seus ganhos como investidor. Resumindo, a taxa Selic é uma ferramenta essencial para a economia brasileira, regulando desde a inflação até os juros que pagamos em financiamentos e os rendimentos de nossos investimentos. Ela afeta tanto a economia do país quanto o nosso bolso no dia a dia.